Bora falar de Internacional então, torcedor colorado, porque o treino de hoje aconteceu mais uma vez no estádio Beira-Rio. O Internacional, assim como toda a cidade de Porto Alegre, está sofrendo com as cheias do Rio Guaíba, então mais uma vez o CT Colorado estava inundado, então o Inter acabou tendo que treinar lá no Beira-Rio. A boa notícia desse treinamento é a volta do René. O René trabalhou normalmente com o resto do grupo, assim como o Valência, como o Johnny, como o Arangues, então todos eles estão à disposição do técnico Eduardo Cudê, claro, exceto o Arangues e o Alan Patrick. Eita! Arangues e o Alan Patrick estão suspensos, levaram o terceiro cartão amarelo, então os dois não ficam à disposição para o jogo contra o Bragantino, mas René, Valência e o Johnny estão à disposição. Eram dúvidas que o Cudê tinha para esse confronto, mas já não tem mais. Agora, em compensação, que o Cudê ganhou aí esses 3 reforços para esse jogo, o Cudê ganhou uma dor de cabeça, e uma dor de cabeça bem complicada. Isso porque o Vitão, ele acabou sentindo um desconforto na coxa ontem, durante o seu treinamento, na terça-feira. E o Internacional informou hoje que ele não ia para campo, não ia para o treinamento, para fazer apenas um trabalho de controle de carga, ou seja, ele não fez treinamentos com o resto do grupo hoje, ele vai ser reavaliado durante a semana para ver se fica à disposição para esse confronto contra o Bragantino, confronto, aliás, que o Inter trata como uma decisão. O Internacional está focando, colocando os jogadores para tratar esse jogo como uma decisão. Um confronto dentro de casa, um confronto que o Internacional precisa vencer, porque o Inter quer se distanciar cada vez mais do Z4 e ter uma tranquilidade para encerrar aí esse Campeonato Brasileiro, porque agora o Inter faz esse confronto em casa contra o Bragantino, sai para jogar 2 fora e depois volta na última rodada para enfrentar o Botafogo, que poderá estar brigando ainda pelo título. Então tecnicamente, vamos dizer assim, o Bragantino ainda briga pelo título, é verdade, mas tende a ser um confronto ainda mais fácil do que os outros. Então o Inter briga para poder fazer esse jogo uma decisão e aí conseguir respirar no Campeonato Brasileiro mais tranquilamente. Hugo Malo é outro jogador que também deu um passo atrás na sua recuperação. Ele tinha voltado nessa terça-feira a fazer treinamentos com o grupo, mas hoje acabou sentindo desconforto de novo e não apareceu para o treinamento. Beleza, gurizada? Bom, vamos mudar a pauta? Vamos falar de possibilidades de mercado? Porque depois da gente falou do Johnny, que tá indo pro Betis, a gente falava muito do Maurício. A gente fala muito do Maurício, é um jogador, um grande ativo do Internacional, que o Inter poderá ou não vender esse jogador na próxima janela. O Inter já disse que não tem mais aquela gana por fazer todo esse movimento de venda do Maurício, porque, aliás, entrou o valor da LFF, aqueles 109 milhões, o Inter conseguiu dar um respiro nas suas contas e não tem essa necessidade toda de vender o Maurício agora, talvez na metade do próximo ano ou no final do próximo ano, assim como estiver as contas do Colorado. Mas aquela gana de tentar, de ter que fazer aqueles 135 milhões já não é mais necessário. Então o Inter está passo a passo, tranquilo. Se chegar uma boa proposta, vende. Se não chegar, segura o jogador, mantém uma base de time. Mas um jogador pode estar furando essa fila. Eu estou falando do volante Matheus Dias, jogador de 21 anos, medalhista de ouro, foi ouro agora no PAN, foi titular em 4 das 5 partidas que o Brasil fez no PAN, deu uma assistência, tem chamado muita a atenção de clubes europeus. É um jogador que tem muito mercado. Então, o Inter, para daqui a pouco manter uma base de time com o Maurício, se ele na frente precisar de mais dinheiro, se precisar muito dessa grana, daqui a pouco o Inter pode furar essa fila com o Matheus Dias e acabar vendendo esse jogador que nem vem sendo tão utilizado assim pelo técnico Eduardo Cudê. 21 anos, tem contrato até dezembro de 27, renovou no início desse ano. A multa dele é bem legal, bem protegido está o Internacional, 11 milhões de euros, gira ele na casa dos 60 milhões de reais. Então é um jogador que tem muito mercado. É um jogador jovem, é um jogador que pode render ao Internacional um bom dinheiro. O Inter conseguiria bater essa meta de 135 milhões de reais em vendas de jogadores e conseguiria manter o Maurício, mantendo assim uma base de time para a próxima temporada. Matheus Dias pode ser esse jogador a furar essa fila, manter o time do Inter e conseguir o Colorado fazer mais um caixa. Beleza, gurizada?
Pra gente encerrar então, eu já tinha falado pra vocês aqui sobre o Daverson, né? Mas foi pelo lado do Melo, do Roberto Melo, candidato à eleição do Internacional. Não só falou do Melo, mas falou também do Cano, que seriam boas opções para a próxima temporada de centroavante. E hoje, o presidente Alessandro Barcelos, atual presidente do Internacional, candidato inclusive à reeleição, ele deu uma entrevista pro pessoal da Rádio Bandeirantes. E ele foi questionado sobre o Daverson. E ele rasgou elogios ao Daverson. Falou que sim, é uma possibilidade, não descartou uma tentativa do Internacional no Daverson. Eu lembro vocês que o Daverson já demonstrou diversas vezes que não quer continuar no Cuiabá para a próxima temporada, inclusive em comentários nas redes sociais. O Grêmio é um clube que chegou a estar interessado no passe do Daverson, mas o que pega para o Daverson hoje é a questão da multa dele com o Cuiabá. Ele tem um contrato com o Cuiabá até dezembro de 25. Se eu não estou falhando a memória, é dezembro de 25. E o Cuiabá pede 20 milhões de reais pelo Daverson. Esse é o valor da multa. E eles não aceitam conversar. Eles estão irredutíveis na questão da saída do Daverson neste momento. Então 20 milhões de reais para um jogador de 32 anos, como o Daverson, pode ser um alto investimento. Então o Inter, para trazer o Daverson, talvez tentaria dar uma conversada, tentaria baixar, uma boa conversada, uma boa negociada com o Cuiabá, porque a multa dele é considerada bem alta, inclusive foi um dos motivos que tirou o Grêmio da tentativa de trazer o Daverson para Porto Alegre, e pode ser que acabe afastando o Internacional também dessa questão, mas o presidente Alessandro Barcelos não negou o interesse no atacante. Beleza? E tu? O que tu acha, Daverson? Vale os 20 milhões? Tem que tentar negociar? É um bom centroavante para a próxima temporada? Quero saber a tua opinião. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Grande abraço. Tchau, gurizada.